Como a forma de criar um WOD deixaria o BBB mais interessante? BBB mesmo, Big Brother Brasil. No vídeo de hoje eu falo sobre como o cortisol deixaria o BBB mais interessante e no final do vídeo eu explico um pouquinho como pensar num estímulo fisiológico pode ajudar a gente a criar WODs mais eficientes. Oi, eu sou a Lê, nesse canal aqui eu falo sobre crossfit, sobre treino, sobre atividade física e falo também sobre um pouquinho de empreendedorismo aí. Desde o final de 2013 eu tenho meu próprio negócio, CrossFit Pinheiros, e nesse canal aqui eu divido assuntos relacionados a esse universo aí do CrossFit, do treino e do empreendedorismo. Desde o ano passado, por influência aí da minha esposa, talvez eu tenha acompanhado mais reality shows. Normalmente os realities que eu assistia mais eram os de gastronomia, porque eu gosto de cozinhar e tudo, então Masterchef, Top Chef e por aí vai. Mas eu tenho que confessar que desde que o BBB20 começou, eu tenho acompanhado. Lembro que assim, lá no primeiro BBB, por ser novidade, eu lembro que eu assisti, acho que teve BBB, Casa dos Artistas, eu gostei desse tipo de programa, de ver. E eu lembro que acho que os primeiros, assim, eu devo ter acompanhado. Mas nos últimos anos eu não estava acompanhando mais. Porque ficou meio aquela história de meio novelinha, assim, né? Meio de, forma casal, quem fica com quem, não sei o quê. E ficou meio chato. E o que eu achei mais interessante desse BBB agora, me parece que os últimos já estava meio assim, é a questão de jogo, né? De o pessoal usar a palavra jogo, o termo jogo. Porque antes não tinha muito isso, né? Como eu falei, era novelinha, era ver o casal, quem vai ficar com quem vai pro dedão com quem, né? Quem é o vilão da edição. Isso aí, novela, né? Não me interessava muito. Mas essa edição aí, que tinha os youtubers, como eu tô nessa onda de youtuber, falei, quero ver, né? Porque fiquei curioso, porque normalmente eles contam um pouquinho da história, né? Então sai a biografia dos youtubers, a gente começa a entender como eles fizeram o canal crescer e tal. Isso me interessou. Só que o que mais me interessou, na verdade, foi a história do jogo, a questão de jogo, né? E isso, assim, pra mim foi uma coisa que me pegou, porque desde criança, desde muito cedo, sempre gostei de videogames, sempre gostei de esportes também. E então, quando pra mim não era novelinha e agora era um jogo, pareceu mais interessante. Mas aí você deve estar falando, mas o que isso tem a ver com CrossFit? Bom, eu te digo, é onde eu vou trazer o meu lado aí, Dave Castro, para conversa, né? Porque todos esses anos aí, assistindo CrossFit Games, Open, regionais, sendo head coach de box, né? Planejando campeonato. Então, em fazer um esportezinho ali, fazer uma prova que desse uma judiada ali, não só no físico, mas no psicológico também tá aí dentro do meu, do meu leque de opções aí no trabalho, né, de coisas que eu faço aí com uma certa regularidade. Tá, trazendo isso pro Big Brother, semana passada a gente teve o tal do quarto branco, que era um quarto totalmente branco, para quem não viu, que tinham 3 participantes. Esses participantes tinham que ficar lá confinados, era um quarto pequeno, e isso era uma coisa que tinha sido resgatado de um outro Big Brother, de Big Brother anterior, em que 3 pessoas lá ficaram confinadas e tinha um botão vermelho no meio. Quem apertasse o botão estava eliminado, ia para casa, saía da competição, saía do jogo. Mas dessa vez aí, os participantes ficaram lá, trocaram uma ideia. O quarto, né, era para ser branco, para gerar um terror psicológico aí, para a pessoa sentir uma certa agonia, sei lá, né? Só que depois de poucas horas, os participantes já saíram. E por que parece que o quarto branco não deu certo como ele deveria ser, né? Bom, o quarto era branco, mas dava para ver claramente que aquilo lá era tipo um papel parede. O papel parede dá aquela sensação de fake, então você não tem aquela imersão, você não se sente, você vê um papel de parede, o negócio é fake. Então, psicologicamente ali, você não entra no clima, você entra no clima de que você está num ambiente controlado, que é fake. Outro ponto que fez ali o negócio não dar certo, tinha uma geladeira com
água disponível, muita água. E acho, pelo que eu vi, eles tinham água ali que daria lá para 3 dias, que era o tempo máximo que eles ficariam dentro do quarto. Ó, você sobe lá, chega, tem água. Pô, mas aí você vai deixar sem água? Não. O ideal é que você poderia ir colocando água de pouco em pouco, né? Então, fisiologicamente, você vai entregando água de pouquinho em pouquinho. Você não precisa deixar disponível ali o tempo inteiro. Ninguém precisa de água tão abundante, né? Até porque eles estão no jogo, eles precisam dar uma sofrida, não é porque estão lá no Big Brother que não podem. Então, talvez se tivesse não água abundante, mas tipo, chegasse lá não tinha nada. E aí, por uma portinha lá, botasse uma garrafinha de água para os 3. Talvez, né, ficasse um pouquinho mais interessante. Outro ponto aí, que logo que eles entraram, eles já receberam comida, né? E a comida, para alguns deles, assim, para quem não está acompanhando, tem uma divisão ali na casa em pessoas que estão no grupo do VIP, que come super bem, e tem um pessoal que está na xepa, que come mal, que tem comida escassa, não tem tanta variedade, tem que comer mais um arroz e feijão basicão, tal. E aí um deles tá na xepa há mais de um mês ali, então para ele a comida que ele recebeu lá estava muito melhor do que a comida que ele estava tendo lá fora, né? Então assim, também, né, gerou algo confortável para eles. Outro ponto também é que, como tinha 3, entregaram 3 bandejas de comida. Poderia ter entregado 2, né? Ou poderia ter entregado uma bandeja só, e eles dividem, e aí eles iam ter que gerar essa discórdia ali, né? Mas, ou poderia ter colocado comida 2 bandejas e mais tarde botava uma terceira, né? Só para gerar um desconforto aí, para poder ter um certo desequilíbrio psicológico aí, para a pessoa entrar numa disputa e tal. Outro ponto aí que fez o negócio não dar certo é que tinham 3 participantes, 3 camas. Isso quer dizer que cada um tinha sua própria cama, então cada um tinha um espaço. Eles não tiveram que brigar pelo espaço, né? Então eles sabiam que se eles ficassem o tempo que fosse, eles iam ter cada um a sua própria cama. Outro ponto que tinha ali, que eles fizeram uma estrutura lá gigantesca em que o teto descia, para dar uma sensação talvez de claustrofobia e tal. Mas pelo que eu vi, como o teto ia descendo devagarzinho, então de repente alguém parava e olhava assim, o teto desceu, tal. Não era algo que assustava ninguém, né? Não era algo que de repente desceu rápido assim. Outro ponto também é que no Big Brother a casa, todo lugar, ela tem uns espelhos grandões, que muito provavelmente aquele espelho que de um lado é espelho, do outro lado é um vidro, que é para filmar, para poder o pessoal passar a câmera e tal. E espelho, a gente sabe, se você entende um pouquinho de decoração, de design de ambiente, o espelho ele aumenta o espaço. Então, por menor que seja o espelho, mas não era um espelho tão pequeno assim, você aumenta a sensação de espaço. Então, se era para ser um negócio claustrofóbico, se era para ser um quarto pequeno, um espelho grandão lá, mais de um até, ele aumenta a sensação de espaço. Então, né, ao invés de ajudar, ajuda para filmar, para você pegar todos os ângulos ali, mas atrapalha nessa sensação psicológica ruim ali, né? Essa sensação de claustrofobia, ele atrapalha. E aí o último ponto aí que eu coloco é que a regra era muito fraca, né? Porque eles anunciaram que ao entrar lá, foi anunciado que automaticamente os 3 estão no paredão. Então os 3 iam ficar lá até domingo e automaticamente estariam no paredão para ser eliminados da casa. E a regra que eles colocaram é, se alguém apertar o botão vermelho, apenas ele vai para o paredão. Então a conta ficou muito fácil, né? Bom, eu já estou no paredão. Se eu ficar até domingo, eu estou no paredão. Se alguém apertar o botão antes de domingo, só essa pessoa vai. Se alguém assumir o risco, ou se alguém sabe que o pior ele já está, o que ele pode fazer é salvar os outros 2. E aí não teve graça, né? Na primeira discussão que tiveram nisso, a conclusão foi óbvia, vou apertar e pronto, a gente sai daqui e pronto. Acho que devia ser dado como regra era que assim, se ninguém apertar o botão até domingo, todos estão no paredão.
Se alguém apertar, nem todos estarão no paredão. E ponto. Por quê? Eles ficariam com uma certa incerteza de qual é o que vai acontecer se apertar. Se vai ser pior, se vai ser melhor, se eles estão livres, se vai ser eliminado direto. Então, ficaria essa discussão. E esse lado psicológico ali talvez teria que ser trabalhado para pensar nisso daí, para poder fazer com que esse efeito psicológico aí desse quarto branco realmente tivesse algum efeito. Vai pensar, pô, mas que sacanagem, vai dar comida reduzida. Não, você não precisa reduzir a quantidade, mas reduz o número de pratos. Você pode pôr a mesma quantidade, só que num menor número de pratos, para tentar gerar um conflito, senão as pessoas vão querer, pô, cada um sabe que tem o seu ponto, ninguém vai brigar. Agora, se só tem 2 pratos para 3 pessoas, eles vão dividir, como é que vai dividir? Só tem um talher, pô, vai dividir o talher também, pô. Então, para poder ter um estresse aí psicológico, né? Senão não dá. Ou de repente, é o que eu falei, entrega 2 pratos, entrega o terceiro depois, água também, vai entregando uma garrafinha a cada meia hora, de repente. Tudo isso geraria estresse. E o estresse está muito ligado com o cortisol. Então, você faria o cortisol subir, né, que é o cortisol indicador de estresse. Então, todos esses pequenos estresses aí, eles fariam com que mentalmente, psicologicamente, as pessoas estariam mais estressadas, gerariam um conflito maior, gerariam um estresse maior. Então, como não teve cortisol, como não teve estresse, eles ficaram de boa ali, não teve graça, né? Não acho que se planejou ser desse jeito. E quanto ao ódio, o que tudo isso tem a ver? Porque muita gente, quando cria o ódio, bota os exercícios lá e pum, legal, vai ser um treino ruim. E às vezes não é bem isso que acontece, né? Vou botar isso, vai ser horrível esse treino. Ou esse treino vai ser legal, ou, né? Se você entender o estímulo fisiológico que você está buscando, você consegue montar treinos mais eficientes. Então, por exemplo, eu quero fazer um treino de força. Aí vai lá, faz um odd de 5 rounds, de 5 deadlifts com 200 quilos, alternando com 400 metros de corrida. 200 quilos de deadlift, óbvio que está fazendo muita força, né? Mas se você faz deadlift e já sai para correr, né? Esse treino vai ter uma característica muito mais aeróbia do que um treino de força, né? Porque quando você faz um treino de força, se você está pensando em treinar força, você tem que estar usando ou o sistema fosfogênico, a TPCP, ou o glicolítico, que seria o glicogênio. Se você faz força, sai para correr e emenda um no outro, é um treino contínuo, você está usando mais o sistema aeróbio, então um sistema mais oxidativo. Então você vai trabalhar muito mais o sistema cardiovascular, né, o sistema cardiorrespiratório, do que o sistema muscular, do que fazer força. Não que você não esteja fazendo força, mas a demanda energética vai estar mais voltada para o cardio. Então, tem que pensar na fisiologia a hora que monta um treino, né? Pensar na fisiologia do exercício, para entender o estímulo que você quer colocar no treino e se os exercícios vão combinar com esse estímulo, né? Porque eu não acho errado você montar treino pensando só nos exercícios e não pensar na fisiologia. Mas é que às vezes isso faz com que o treino não seja o mais eficiente, não seja o treino não elaborado, mas não seja um treino funcional do ponto de vista fisiológico. A gente tem um termo que chama de treino concorrente, que é, por exemplo, você dá 2 estímulos, força e cardio ao mesmo tempo. E aí você não trabalha nenhum nem outro direito. E você não melhora nenhum nem outro direito. Na verdade, você melhora mais o cardio do que a força. Então, se você está pensando num treino de força e você dá um treino que é concorrente com cardio, teu aluno não vai melhorar a força. Então, tem que saber que isso pode acontecer aí, baseado num estímulo errado que você está dando, né, do treino. Certo? Bom,
Então é isso aí, pessoal, eu encerro por hoje. Um vídeo um pouquinho diferente aí, porque eu tava com vontade de falar sobre BBB e tava com vontade de falar sobre fisiologia também. Então, quero saber de você, seja sincero aí, você tá assistindo BBB? Como sempre, se tiver dúvidas aí sobre qualquer tema relacionado a treinamento aí, escreve nos comentários. Se tiver sugestão de temas aí, só colocar aí também, certo? Vou ficar aqui, ó.